Saudações, torcedores são paulinos, torcedores são paulinas, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui dos Professores São Paulinos. Eu, professor Cadu, aqui com vocês, meu fiel escudeiro e amigo aí, o professor japonês. Grande abraço, pessoal, e vamos São Paulo. Vamos São Paulo. Até mais. Saudações, né? Todo mundo aí do nosso canal, todo mundo que está assistindo. Hoje, né, um videozinho aí de novo falando sobre o tema educação, né? Hoje a gente vai falar sobre os professores, você aí, né, colega, meu colega, minha colega, e vocês aí que conhecem algum professor, né? Então a gente vai comentar. O que eu vou comentar aqui? Vou comentar sobre a questão das dificuldades, né? Por que que no Brasil, cada vez menos, temos pessoas interessadas em serem professores, né? Tem explicações? Lógico que tem, tá? Então, vamos explicar aqui, vamos falar algumas questões, e aí cada um, né, tem a sua opinião, a gente sabe como é, né? E aquela coisa, né? Vamos colocar aqui, né? Sempre como a gente conversa. Então, pessoal, lógico, ser professor, você precisa estudar, né? Você precisa lá fazer um curso universitário, né? Uma licenciatura, tudo mais, né? No Brasil, é um dos poucos lugares que tem aquele negócio de notório saber, então já vai aí qualquer um aí que tenha qualquer formação da aula. Não é bem assim, né? Não é essa bagunça, você precisa estudar para isso, né? Como qualquer outra área, né? Que é aquela velha pergunta que a gente tem, né? Mas você só dá aula, né? Mas você não trabalha, não, né? E é um trabalho, e um baita do trabalho, é muito difícil, como a gente sempre fala aqui, né? Como eu já falei para você lá no vídeo lá que eu falei sobre o celular, é difícil de você trabalhar, de você atender 30, 40 pessoas ao mesmo tempo, tá? Coloque outras pessoas de outras áreas para fazer isso. Coloque um advogado para trabalhar com 30 clientes ao mesmo tempo. Coloca um psicólogo para atender 40 pessoas ao mesmo tempo. Fala, nem vamos falar de qualquer outra coisa. Pô, irmão, veja lá como é difícil quando você vai lá no supermercado, no açougue, tem 40 pessoas lá na fila para caixa, para o açougueiro, para o atendente, né? É ruim, né? É difícil de atender. Não dá para você atender todo mundo com tanta atenção, tem que ser um negócio mais corrido, não é assim? Então, na escola também acontece esse tipo de coisa. Mas assim, né? Tem vários pontos que a gente tem que colocar. Por exemplo, um ponto tradicional é a baixa remuneração, né? Ah, mas tem escola que paga bem? Tem escola que paga bem. Mas, num geral, pessoal, numa média, num mundo mais comum, assim, o salário é baixo. Então, por exemplo, tem escolas particulares que pagam R$ 22 por aula. Aí você pensa, R$ 22 por aula, faz uma conta aí de quantas aulas aí a pessoa tem que dar na semana para no final do mês você ter um salário razoável, né? Aí falando também, salários comparativamente falando a pessoas que são formadas, que têm curso superior, tá? Não vai comparar com um trabalhador braçal, tudo mais, tá? Que aí acho que são diferentes níveis de comparação. O que que acontece? Também a infraestrutura, né? Isso acontece muito mais aí em colégios públicos e tudo mais, mas também em alguns colégios particulares, né? Então, tem uma infraestrutura precária, né? Muitos alunos na sala, às vezes não tem recursos, né, didáticos, né? Apenas aí livro, tudo mais. Então, fica difícil, né? Para você dar uma aula mais interessante e tudo mais, né? Aí, né, a superlotação das salas de aula, né, tem salas aí de 30 alunos, tem até no ensino superior mesmo, tem salas aí com 100 alunos, tudo mais, né? Aí fica muito difícil você dar alguma atenção especial para um ou outro aluno, certo? E muito, principalmente nas escolas, sempre em alguma sala, em alguns lugares, sempre tem alunos que requerem atenção especial,
né? Então, imagina, você tem alunos que necessitam de atenção especial, mais alunos que precisam da atenção normal. Como é que você trabalha tudo isso, né? É porque, assim, quando um pai, né, a mãe, reclama, ela pensa só no aluno, só no filho dela, né? Só em que, então, que você tem a cabeça naquele aluno. E você tem outras pessoas lá também, né? Então não dá para a gente ter atenção especial num só e largar os outros, né? Então vai ficar muito difícil. Outra coisa que é muito normal no nosso trabalho é a violência e a falta de respeito, né? Então, assim, há um desrespeito grande, né? Por parte dos alunos, por parte dos pais, por parte das pessoas em geral, né? Tem uma ala aí de pessoas que falam, professor, é tudo vagabundo, não sei o quê, tem 2 meses de férias no ano, tem 3 meses, né? Tem exagero que não tem 3 meses, né? Um mês de férias, um mês de recesso, tá? Mas é isso. Você trabalha lá com diversas salas, cada uma com muitas pessoas. O cansaço é grande, tá? Assim como o estudante cansa, o professor também cansa, tá? Então, é um trabalho exaustivo. Não é um trabalho tão fácil assim. Não é aquele trabalho que você, por exemplo, você está lá num escritório e você fala assim, ah, não, vou dar uns 15 minutinhos aqui, eu vou esticar minha perna, vou lá no banheiro, vou tomar um cafezinho. Não, a gente tem um horário pré-determinado, marcado, então se a gente não estiver lá, a gente tem um problema, certo? Outra coisa que marca também, que muita gente não sabe, um excesso de burocracia, né? Tem muita coisa para a gente preencher, né? São diários, relatórios, colocar coisa na internet, muita coisa, né? Hoje ainda mais, né? Tem alunos aí com necessidades especiais, aí você tem que ficar fazendo relatório, fazer prova especial, atividade especial, bastante coisa, tá? Então, o nosso trabalho vai além da sala de aula. A gente trabalha muito fora do nosso horário, né? Isso prejudica os professores aí, então, os pessoais, né? E professores aí que têm filhos poderiam dar uma atenção melhor para os filhos, para sua família, né? Esposa, marido, tudo mais. É, e é isso, né? Eu ouço falar direto, domingo, que em tese é o dia de folga, né? De muitos. Ah, tô fazendo prova, tô correndo coisa. Não, domingo seria para descansar, né? Senão, o rendimento do trabalho da pessoa vai cada vez piorando, né? Falta de valorização profissional, é o que eu falo, às vezes até comento com as pessoas, tem pessoas que não gostam do termo que eu falo para vocês. Se todas as carreiras graduadas, né, que você precisava fazer uma faculdade, fosse organizado num prédio, professor seria no subterrâneo, em termos de valorização, né? As pessoas lembram de professor no Dia dos Professores lá. Aí falam, vem com aquelas figurinhas. Ai, professor, é a profissão mais importante do mundo, que não sei o quê, bababá. Mas durante o ano, pessoal, é só sentada na nuca, né? Então, é uma profissão difícil, assim, de colocar. Por isso que muitas pessoas não desejam ir, né? É, Falei lá da falta de descanso, né, da questão de trabalhar muito. E ocasionando, né, problemas psicológicos, desgaste emocional. Eu até converso com as pessoas, eu falo assim para elas: olha, né, às vezes até jovens, assim, alunos, vêm falar assim: o que que você acha de ser professor? Eu falo assim, ó, se você tem alguma dificuldade psicológica, você tem algum problema em lidar com as suas emoções, não vá para essa área, porque é muito difícil, né? Você vai piorar a sua qualidade de vida, né? Você cada vez mais você tem que lidar com muitas coisas, com muitas demandas, tá? Cada vez menos você sofre maiores níveis de pressão, né? E diferente de você trabalhar numa mega empresa, você tem uma pressão desgraçada, mas no final do mês cai lá uma bela de uma grana, com o professor não acontece isso, certo? É, e assim, né? Uma coisa que também a gente tem bastante, as famílias, né, participam muito pouco hoje, né, atualmente, do processo de educação, né? Porque vamos separar, tem dois tipos de educação: a educação formal, que é a educação aí que traz instrução, conhecimento, né? Estuda lá matemática, português, física, biologia, história e tudo mais, e a educação que vem de casa, né? Os modos, vamos dizer assim. Muita gente já delega a escola
também essa educação dos modos. Então, a pessoa quer que, além de receber o conhecimento, a instrução, a escola eduque o filho. Então, deixa o filho lá e vai, vocês que resolvam. E aí é bem difícil de lidar com essa situação, tá? Às vezes as pessoas aí se ocupam muito com o seu trabalho, com seus outros afazeres, e elas não olham para dentro de casa para os seus filhos. E aí elas esperam que nós, né, professores, escola, tudo mais, façam tudo por eles. E aí fica muito difícil. Então, pessoal, é apenas uma questão aí resumida sobre a questão da carreira de professor. Então, essa é a reflexão que a gente tem nesse vídeo aí, tá certo? Grande abraço a todos, até o próximo vídeo, até mais.